Se você não encontrar algumas questões difíceis no vestibular do ITA, algo de errado não está certo. Então, eu venho aqui hoje trazer uma dessas questões que são consideradas difíceis. Bora lá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Walter, professor de matemática, e trago aqui mais uma resolução do vestibular do ITA 2024 da primeira fase. Mas eu preciso que você fique até o final, porque a gente tem muita coisa para aprender, destrinchar esse exercício. Vou trazer também visualizações do GeoGebra para você entender a geometria que está por trás dessa questão, porque sim, a minha meta é fazer com que você seja o próximo aprovado. Olha só o que nós temos nessa questão 48 de cônicas, que diz assim: considere a elipse dada pela equação. Olha só que beleza, você está na questão 48, final de prova, cansadão, se depara com uma equação como essa de elipse, você fala, pô, meu, vou ter que fatorar isso daqui? É isso mesmo, mas vamos lá, vem comigo. Aí ele fala o seguinte: pede ainda para a gente considerar o círculo de equação, olha só, um pouquinho mais tradicional. Agora vamos para o que interessa. Estando o interior do círculo inteiramente contido no interior da elipse, o valor de lambda quando a excentricidade da elipse é máxima é igual a quanto? Então, nós temos aqui um círculo que está dentro de uma elipse, essa elipse depende do parâmetro lambda, onde esse lambda influencia na excentricidade, ele quer saber o valor de lambda para a excentricidade dessa elipse ser a maior possível. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esta equação, a gente vai fazer o quê? Vai fatorar, ou seja, a gente vai transformar ela na sua forma reduzida, onde a gente precisa lembrar que a equação da elipse na forma reduzida, ela tem o formato x menos x0 ao quadrado, dividido por a quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, dividido por b ao quadrado, isso daqui é igual a 1, tá bom? Então, aqui onde x0 e y0 seria o centro da nossa elipse. O A, ele é exatamente a metade, se você pegar lá o eixo maior, tem uma distância. Então, a metade da distância é formada pelos eixos, né, pelos pontinhos que tem o eixo maior. O B, ele vai ser metade da distância formada pelo eixo menor, tá bom? Então, o A é metade da distância formada pelos pontinhos que formam o eixo maior, e o B, que formam o eixo menor. A gente ainda tem um coeficiente C, que tem a seguinte característica: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vale lembrar que o C ele vai ser a metade da distância focal, onde você tem lá o foco da elipse, o F1, F2. A metade dessa distância a gente define como C, com a característica, é claro, que o C ele precisa ser um número menor do que A. O que é a excentricidade? Excentricidade da elipse, por definição, a gente tem que é a razão de C dividido por A. Fica mais interessante você enxergar a excentricidade quando você tem a elipse e as cônicas em geral sendo construídas a partir do lugar geométrico. Aí você consegue definir desta maneira a excentricidade. Ela é uma constante e nesse nosso problema é C dividido por A. Como C ele é menor do que A, se você dividir essa expressão por A, você vai ter que C sobre A é menor do que 1. Só que C sobre A é excentricidade. Então, a excentricidade da elipse é um número menor do que 1. Quando a excentricidade, ou seja, quando essa divisão ela é exatamente igual a 1, nós temos uma parábola, e quando é maior do que 1, nós temos uma hipérbole. E se a excentricidade é 0, você está na circunferência. Isso tudo aqui a gente consegue tirar só da excentricidade. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Pegar esta belezura de equação, reduzir, tirar a excentricidade, aí a gente analisar junto com o círculo e fazer todo o nosso exercício. Vou trazer aqui um Ctrl V da nossa equação para trabalhar em cima dela. Observe que a gente tem um lambda multiplicando o x² e eu poderia tirar, eu gostaria de tirar, porque na nossa equação a gente não tem ninguém multiplicando o x. Então eu posso, por exemplo, pegar esta equação aqui e dividir ela por lambda. Já que o lambda é diferente de zero, ele mesmo disse para a gente. Claro que se o lambda fosse zero, muitas das coisas aqui, embora nem elipse, a gente teria. Então, se eu dividir essa equação por lambda, olha o que vai sobrar para a gente. X ao quadrado mais quem? Mais lambda mais 4 sobre lambda, que multiplica aqui o y ao quadrado. 4 lambda x, na hora que eu dividir por lambda, só vai ficar o 4x. Então, aqui é menos o 4x. Nessa expressão aqui, eu vou colocar, por exemplo, 10 em evidência. Então, você vai ter o menos 10, que está multiplicando, olha só, lambda
mais 4, tá bom? Aqui fica legal porque você já consegue perceber algumas coisas aparecendo. Isso tudo a gente está dividindo por lambda. E tem um y ainda multiplicando. Depois, a gente vai ficar com mais 25, que multiplica lambda mais 4, dividido por lambda. Aí, menos lambda ao quadrado dividido por lambda, então vai ficar menos aqui o lambda. Então, menos o lambda, isso igual a zero. Então, nós temos essa expressão. Aqui já ficou interessante, se você perceber, deixando o x² junto com o menos 4x, eu posso colocar o que está em vermelho em evidência. Então, eu vou colocar aqui essa parte vermelha, que é o lambda mais 4 dividido por lambda, em evidência. Então, olha só quem que ele vai multiplicar. O y ao quadrado menos o 10y mais 25. E aí a gente tem ainda o menos lambda, que eu já vou passar para o outro lado, igual a lambda. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa partezinha aqui e eu vou completar quadrados. Como que a gente faz para completar quadrados? Você pega aqui o termo que multiplica o x, você divide ele por 2. Então, 4 dividido por 2 vai ficar 2. Então, você vai ficar com x menos 2 ao quadrado. Só que nessa expressão vai aparecer um mais 4. Aí ele não pode aparecer, então a gente tira ele. Então, é o completamento de quadrados, beleza? Aqui, a gente vai ficar com mais lambda mais 4 dividido por lambda. Ainda não tenho o que fazer com ele. E essa partezinha aqui já está bonita, já é um produto notável prontinho. Então, ele vai ser o y, metade do 10 é 5. Então, y menos 5, observe que 5 ao quadrado dá exatamente 25. Então, tá legal esse produto notável. E isso daqui, por sua vez, é igual a lambda. Bom, vou pegar esse menos 4, vou passar ele para o segundo membro. Então, você vai ficar com x menos 2 ao quadrado, mais o lambda mais 4 sobre lambda, que multiplica o y menos 5 ao quadrado. Isso daqui é igual a lambda mais 4. Na equação da elipse, nós temos que ter igual a 1. Ainda a gente não tem igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta equação e vou dividir ela por lambda mais 4. Observa que eu posso fazer isso, né? Porque o lambda é diferente de menos 4, então não vou estar dividindo por zero. Então, a equação, no fim das contas, ela vai ficar assim para a gente, ó. X menos 2 ao quadrado, dividido por lambda mais 4. Lambda mais 4. Na hora que eu for dividir por lambda mais 4, esse termo aqui ele vai embora. Então, vai sobrar para nós apenas o y menos 5 ao quadrado, dividido por lambda. Então, dividido por lambda igual a 1. Então, fechou. Consegui deixar igual a 1. Temos a nossa equação da elipse na forma reduzida. Aqui vale ressaltar, então, que o a ao quadrado, ele é exatamente o lambda mais 4. Então, se você perceber o nosso a, como ele tem que ser positivo, então ele vai ser a raiz quadrada de lambda mais 4. A gente sabe que o b ao quadrado, ele é igual a lambda. Se você precisar, e a gente vai precisar mais à frente, o b, ele é a raiz quadrada de lambda. Ainda consigo encontrar o valor de c, porque eu sei que a quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, lambda mais 4, ele é igual a lambda mais c ao quadrado. Aqui ficou bonitinho, né? Porque você vai ter que c ao quadrado é 4, então c ao quadrado é igual a 4. Como c, e assim como a são números positivos, a gente tem que o c ele é igual a 2. E aí a gente destrinchou a nossa elipse, ou seja, eu fiz tudo possível sobre a elipse. A única coisa que eu não escrevi aqui é a excentricidade da elipse, beleza? Então eu vou dar aqui uma limpada, então dá aquele print porque a tela é sua e assim a gente continua resolvendo a nossa questãozinha, beleza? Então eu vou tirar aqui essa parte só para ficar bem mais clean. Então nós vamos ter o seguinte, a equação da elipse na forma reduzida, a gente acabou de verificar que ela é x menos 2 ao quadrado, dividido por lambda mais 4, mais y menos 5 ao quadrado, dividido por lambda, igual a 1, onde o a é exatamente a raiz quadrada de lambda mais 4, o b
é exatamente a raiz de lambda e o valor de C, de acordo com o que a gente acabou de encontrar, ele vale 2. Então, a bendita excentricidade, ela vai ser C dividido por A, ou seja, é 2 dividido pela raiz quadrada de lambda mais 4. E esse número aqui eu sei que ele é menor do que 1, tá bom? Aqui já é interessante, porque se você elevar ao quadrado, você vai ter que 4 dividido por lambda mais 4 é menor do que 1. Então, a gente poderia até elevar ao quadrado essa expressão aqui, se caso você quiser melhorar, não quiser essa raiz aqui no denominador, beleza? Outra coisa, como a gente vai querer, né, como a gente quer a excentricidade máxima para que essa fração seja a maior possível, então a gente vai precisar ter esse denominador ele vai ter que ser o mínimo. Então, essa já é uma informação importante que você precisa guardar. Para a excentricidade ser máxima, como você tem aqui uma fração, o denominador ele vai ter que ser o mínimo possível. Beleza? É isso que a gente vai fazer já já. Agora, a gente vai introduzir a circunferência, que eu ainda não falei nada sobre ela. Se eu pegar aqui a equação da circunferência, eu vou já deixar o x junto, ó, então vai ficar x ao quadrado menos 4x, mais y ao quadrado menos 12y, mais 36 igual a quanto? Igual a zero. Fatorando, ou seja, fazendo aqui o completamento de quadrados, você vai fazer a mesma coisa. Então, ó, x menos, com a metade do 4 é 2, então x menos 2 ao quadrado, aí você tira o 4, porque é um número que aparece que não tinha na expressão. Depois aqui você vai ter y ao quadrado, vou até aqui na metade do 12 é 6, então vai ficar y menos 6 ao quadrado, aí você vai lá e tira o 6 ao quadrado, então você tira 36, porque ele não estava na nossa expressão, e mais o 36 que já estava na conta. Isso daqui, por sua vez, é igual a zero. Então, esse cara aqui cancela com esse. Então, a equação da nossa circunferência vai ser x menos 2 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado, igual a 4. Então, a gente tem aqui que o raio dessa circunferência, ele vale 2, e o centro dessa circunferência é o ponto 2 e 6. E o centro da nossa elipse, né? Ele vai ser, ó, se você pegar aqui o centro da nossa elipse, ele é o ponto 2 e 5. Olha só que interessante, eles possuem a mesma abscissa. Então, significa que quem vai mandar no nosso problema aqui vai ser a ordenada. Legal? Só que agora, para dar aquele upgrade na nossa resolução, na nossa aula, vem comigo aqui que eu vou trazer para você a visualização no GeoGebra do problema. O que a gente está tendo aqui neste exercício? Olha só que interessante. Ó, observe que aqui eu peguei o lambda, que é o parâmetro igual a zero, você percebe que nem elipse existe. Então, ó, lambda igual a 1, a circunferência não está inteiramente contida. Você tem lambda igual a 2, lambda igual a 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, aí tem o 10, ó, o 9 já funcionou, o 10 já funcionou, o 11 funcionou, o 12 funciona, o 13 funciona. Mas qual é o lambda? Agora a gente vai olhar para a excentricidade. Qual é o lambda que faz isso daqui acontecer? Para ter o nosso parâmetro, eu vou considerar essa figura, esse desenho. Então, eu vou voltar lá para você entender a dinâmica. Eu trouxe aqui para você a dinâmica no GeoGebra. Agora a gente vai fazer aqui novamente o exercício e você vai entender o que tem a ver o A, o B, o lambda com a excentricidade. Vou trazer aqui um desenho só para facilitar a compreensão final do nosso problema. Então, ó, esse daqui não preciso mais. E este daqui, por exemplo, o que a gente vai ter? Ó, vem comigo. Então, eu vou pegar aqui o desenho, que é o seguinte. O que a gente sabia lá? Na equação da elipse, a gente sabe que o A ele vale a raiz de lambda mais 4 e o B ele vale exatamente a raiz de lambda. E aí a gente viu que a excentricidade ela é o C, que deu 2, dividido pelo A, que é a raiz de lambda mais 4. Aí eu disse que para a excentricidade ser máxima, a gente precisa ter esse cara aqui o mínimo possível. Então, esse daqui tem que ser o mínimo. Agora, como que a gente vai encaixar? Essa circunferência ela precisa estar inteiramente contida. O que a gente sabe? Se você olhar aqui no eixo maior da elipse, o eixo maior da elipse, esse carinha aqui é o nosso A. Esse é o A.
Se a gente olhar o eixo menor da elipse, esse carinha aqui é o nosso b. Só que o b ele tem um número, ele vale exatamente a raiz de lambda. Então, olha só que interessante, como esse ponto aqui ele vale 5, e esse daqui, o raio da circunferência é igual a 2, e o centro da circunferência está no ponto de coordenadas 2 e 6, o máximo que a gente tem para a circunferência, né, a maior ordenada da circunferência é 8. Então, significa que para a circunferência estar inteiramente contida, o valor de B, somado com o 5, que é o centro aqui, o B mais o 5, ele tem que ser pelo menos 8. Então, ele tem que ser maior ou igual a 8 para que a circunferência esteja inteiramente contida na elipse. Só que quem é o B? A raiz de lambda. Então, a gente tem que ter que a raiz de lambda mais 5 é maior ou igual a 8. Então, significa que a raiz de lambda é maior ou igual a 3. Se você levar aqui ao quadrado dos dois lados, você vai ter que lambda tem que ser maior ou igual a 9. Então, fechou. Acabou aqui a ideia de a gente pensar efetivamente no exercício. E aí, tá gostando da resolução? Já estamos aqui quase acabando. Já vem comigo, se inscreva no canal para você receber outras resoluções com esse detalhe todo, para que sim você aprenda. Olha só, lembra que eu falei que o nosso denominador tem que ser o mínimo? Para ser o mínimo, basta você pegar o menor lambda possível. E o menor lambda que acontece tem que ser lambda igual a 9. E é isso que a gente tem, fechando aqui o rolê da nossa resolução, e a alternativa correta é a alternativa C. Então, para a excentricidade ser máxima, o denominador precisa ser mínimo, e esse denominador é mínimo, observe que está dentro de uma raiz, então você vai ter que pegar o menor lambda que faz isso acontecer, e o menor lambda, como ele é maior ou igual a 9, o menor que a gente tem é exatamente o 9, fechando aqui o rolê. É isso, espero que você tenha entendido, tenha gostado da resolução. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima. Tchau!